Queridos irmãos e irmãs, 23º domingo do tempo comum, ano B. Reflexões para o domingo 29/8/2021. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de 4 a 7, está escrito: Dizei aos corações perturbados, tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Ele vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos ao cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto, e as torrentes vão correr na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago, e a terra árida em nascentes de água. Queridos irmãos e irmãs, a intenção do profeta é consolar os exilados e desanimados, aqueles que estavam frustrados e mergulhados no desespero no exílio da Babilônia. O profeta busca reacender a certeza de que Deus não abandona o seu povo. Um novo êxodo se faz bem próximo e o povo vai enfrentar o deserto sírio para sair do exílio a que foram submetidos. Para acontecer a ação salvadora e libertadora de Deus, o povo precisa despertar da paralisia e do desânimo. É preciso levantar para uma vida nova, para uma nova missão. Quando o povo acordar e assumir a nova caminhada, então o deserto vai florir. O povo vai assumir uma terra fértil. As deficiências enfrentadas serão superadas e poderão reconstruir vida e fartura. Deus vai renovar a aliança de amor e de salvação. Deus não se afasta das pessoas, mas são as escolhas erradas que levam as pessoas para caminhos de escravidão, caminhos de morte e da falta de confiança e de fé. Deus quer um povo desperto e que abrace e assuma os dons da vida, pois os dons derramados sobre o povo vai gerar vida nova, vai gerar alegria, vai gerar fartura e vai gerar comunhão. Na segunda leitura, Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5, está escrito: Irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia, entre um homem bem vestido, com anéis de ouro, e entre um pobre e mal vestido. Talvez possais olhar para o homem bem vestido e lhe digais: Tu, senta-te aqui, neste lugar. E ao pobre: Tu fica aí, de pé. Ou então: Senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinção entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que ele prometeu àqueles que o amam? Queridos irmãos e irmãs, o objetivo desta carta, dessa leitura que acabamos de fazer, é exortar as comunidades a não perderem a fé e os valores cristãos herdados do judaísmo. A fé, ela se concretiza no amor ao próximo, sem qualquer tipo de discriminação ou de exclusão das pessoas. A fé não é rito formal ou palavra oca, mas a fé é ação em favor do outro e deve ser assumida como um compromisso social e comunitário. A comunidade não pode
ter acolhidas e tratamentos diferenciados entre os que têm condições e os que nada possuem. Os 10 mandamentos foi dado por Deus por meio de Moisés. Ele é o mesmo mandamento para todos. A Eucaristia, corpo e sangue de Jesus que nós recebemos, a Santa Ceia, ela é a mesma para todos. O batismo e os dons do Espírito Santo que nós recebemos em nosso sim a Deus é o mesmo para todos. Ser cristão é, antes de tudo, se tornar presença de Cristo na vida das pessoas. Cristo não veio para condenar, não veio para destruir ou para matar. Cristo veio para trazer a nós o perdão dos pecados, para trazer a nós a luz que vence as trevas. Cristo veio para resgatar toda a criação das garras do poder que destrói e mata. Cristo veio para dar a cada um de nós a certeza da vida eterna. Cristo caminha com a família daquele tempo e com as famílias de hoje. Cristo nos dá a mesma missão, ou seja, resgatar as ovelhas que trilham os caminhos da perdição e contribuir para que encontre os caminhos que levam ao Pai. Assumir a verdadeira fé e assumir a vida em Cristo com todos é correr risco. Ser cristão é correr risco. Nós precisamos viver a justiça, a verdade, a paz e devemos ser capazes de gerar a comunhão e a partilha. Eu não posso dizer que eu tenho fé, que eu creio em Deus, se vivo a discriminar. Nosso chamado é de contribuir na construção do banquete eterno. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 31 a 37, está escrito: naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidônia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território de Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com a saliva tocou-lhe a língua. Depois, Jesus ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos e o homem soltou-se da prisão que a língua estava submetida e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais recomendava, mais intensamente eles apregoavam. Cheios de assombro diziam: tudo o que ele faz é admirável, faz que surdos ouçam e que mudos falem. Irmãos e irmãs, o poder judaico começa a aumentar a pressão e as reações contra as atividades missionárias de Jesus, na tentativa de impedir as pregações e milagres a favor dos que viviam na margem. A região de Decápole era considerada pelos judeus como um território pagão, que caminhava fora dos poderes da salvação. Mas é justamente nesse território chamado de pagão que Jesus faz a cura do surdo. No tempo de Jesus, uma pessoa doente ou com alguma deficiência física ou mental era vista como pecadora e não podia mais entrar no templo. Aquele surdo que Jesus cura representa todos os que viviam e vivem fechados no seu mundo, todos os que vivem fechados às propostas de Deus, todos os que vivem fechados para a relação com os irmãos. Aquele mudo ainda representava também aquela teologia oficial que considerava os pecadores malditos.
representa ainda os pagãos já condenados e desprezados pelos judeus, e por isso estavam fora dos caminhos da salvação. A cura daquele homem revela que os sinais do reino de Deus chegou, e revela também qual é o projeto que Deus tem para a humanidade. Ao curar alguém considerado pecador e impuro, Jesus enfrenta e começa a quebrar preceitos da tradição religiosa dos judeus. Jesus, além de curar, ele envia a pessoa curada de volta ao convívio social e religioso. Ele manda a pessoa se apresentar ao templo. Não é fácil enfrentar as tradições milenares e nem é fácil levar as pessoas a perceberem que a vontade de Deus é que todos tenham vida. Jesus, ao enfrentar o poder religioso de sua época, vai revelando que não pode estar cumprindo os mandamentos uma religião que discrimina, que afasta as pessoas, que abandona as ovelhas na horas que elas mais precisam. O poder judaico sente que as tradições religiosas estão sendo questionadas. Eles percebem que a multidão, outrora sem esperanças, começam a se levantar. Do lado da multidão, começa uma renovação de fé. É o povo que traz o surdo e suplica a Jesus quem põe as mãos sobre eles, pois creem que ele será curado. Também nós temos a mesma missão de levar as pessoas ao Senhor para buscarem a cura, tanto física quanto espiritual. Em todos os tempos, a igreja sempre trabalha este duro conflito entre agradar os poderes constituídos ou agradar a Deus. Jesus revela que a nossa missão não é de ficar agradando a este ou aquele, mas que a nossa missão é defender a vida. Se um poder coloca a vida em risco ou coloca de lado, já não é mais poder, mas é tirania. Só pode ser considerado poder se agir em defesa daqueles ao qual representa. Todo poder vem do alto, ou seja, de Deus. Por isso a comunidade precisa cuidar da vida dos filhos de Deus, sem ficar fazendo acepção, sem ficar excluindo, mas gerando a comunhão, a justiça e a defesa da vida. Queridos irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.